Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, estou de volta com mais um exercício sobre movimento uniformemente variado, exercício de número 6. Dessa vez eu trago aqui um exercício que trata da função horária da posição no movimento uniforme, ou uniformemente variado. Vamos à questão? Bem, o exercício de número 6, pessoal, ele diz aí o seguinte. Um móvel que descreve uma trajetória retilínea tem sua posição descrita pela função. Ele traz aqui a função. S igual a 10 mais 10t menos 2t ao quadrado, unidades SI. O que é que significa as unidades de SI? A posição será dada em metros, o tempo será dado em segundos, a velocidade em metros por segundo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bem, determine 2 pontos. Letra A, ele pede aí a posição inicial do móvel, ou seja, de onde o móvel parte. Na letra B, ele quer saber a a velocidade inicial do móvel, melhor dizendo, ou seja, a velocidade com que ele começa o evento. Na letra C, ele quer saber a aceleração do móvel. Na letra D, a função horária da velocidade para esse móvel. Na letra E, o instante em que o móvel muda de sentido. E aí tem uma condição para que ele mude de sentido, tem uma característica que a gente tem que ver lá na hora. E a letra F, a posição do móvel no instante t igual a 10 segundos. Bem, pessoal, a letra A e a letra B, né? Letra A, posição inicial do móvel. Letra B, a velocidade inicial do móvel. Letra C, a aceleração do móvel. A gente resolve de maneira bem simples, porque a gente só vai precisar simplesmente escrever a equação aqui embaixo, a equação da posição, tá certo? E ver qual termo é semelhante com quem. Então, veja, a função horária está dada pelo seguinte, S igual a 10 mais 10 vezes t menos 2t ao quadrado. Eu vou pegar e vou escrever aqui a equação do sorvedor aqui embaixo. S é igual a S0 mais V0 vezes t mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos apenas identificar quem é quem. Então, vejam. Esse termo está acompanhando o t sozinho, então eu sei que isso aqui é a velocidade. O 10 aqui ele não acompanha nenhum t, então eu sei que o 10 ele é o S0. Então ele saiu da posição 10. 10 o quê? 10 metros. Veja, o termo que acompanha o tempo é a velocidade inicial. Então é isso aqui, ó. Lembra, o sinal vai junto, tá bom? E quem é esse menos 2? O detalhe está nesse menos 2. Veja, esse menos 2, ele não é aceleração. Ele é aceleração sobre 2. Então, atenção para esse dado. O menos 2 é a aceleração sobre 2. Bem, então, letra A. Quem é a letra A? Posição inicial do móvel. Quem é a posição inicial do móvel? S0. 10. 10 o quê? 10 metros. Lógico. Qual é a velocidade inicial do móvel? É o V0. V0 é o tempo que acompanha o tempo. Quem é? 10 também. Esse 10 aqui. Então, 10 metros por segundo. Só vai dar um trabalho maior, pessoal, para vocês encontrarem a aceleração, mas não é um trabalho que se diga, nossa, que trabalho. Você tem que entender o seguinte, você tem que entender que esse menos 2, ele é igual ao termo aceleração sobre 2. Então, você vai colocar, ó, aceleração sobre 2 é igual a menos 2. O que é que eu vou ter que fazer, pessoal? Simplesmente jogar esse 2 que está do lado da aceleração, eu vou jogar ele lá para o outro lado. Então, ele vai multiplicando. Por que ele vai multiplicando? Porque ele está dividindo a aceleração. Tudo bem? Então, ele vai para lá multiplicando. Então, a aceleração é igual a menos 2, que já existia desse lado. Eu vou até colocar ele aqui dentro do parêntese, vezes o 2 que veio para cá.
menos o mais dá menos, 2 vezes 2, 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração com que o móvel percorre o seu trajeto. Tudo bem, pessoal? Não entendeu? Volta o vídeo. Tudo bem? Vamos agora para a resolução da letra D. O que é que ele quer na letra D, pessoal? Ele quer a função horária para esse móvel. Pessoal, toda vez que lhe forem pedido a função horária de um móvel, lembra, a função horária de um móvel ela vai ser dada a partir da equaçãozinha. V igual a V0 mais A vezes o tempo. Lembra, pessoal, a função, eu vou ter sempre uma variável que tem seu valor em função de outra. No nosso caso, como é a função horária da velocidade, então é esse V em função de T. O que eu vou precisar aqui é ter esses dois valores. Os valores, que valores? Os valores de V0 e A. Só que os valores de V0 e A, a gente já encontrou lá na questão anterior. Veja, vamos recuperar os dados que tinham lá. A gente já havia encontrado ó, que S0 é 10 metros, V0 10 metros por segundo, e a aceleração que a gente encontrou na letra C é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, lembra, eu preciso ter o meu V0 e eu preciso ter a minha aceleração. Eu só vou substituir esses dois. Para montar a função horária, eu só vou substituir esses dois. Eu vou deixar V e T como incógnitas. Para qualquer T eu terei um V e para qualquer V eu terei um T e vice-versa, né? Bem, então fica da seguinte maneira. Eu vou pegar a equaçãozinha, ó, V igual a V0 mais A vezes T, e eu vou simplesmente substituir o V0 e o A. Quem é V0? V0 está aqui ele, ó. Aqui o V0. V0 é 10 metros por segundo. Quem é a minha aceleração? Opa, menos 4. Pronto, está aqui. Substituiu e aqui está a função horária montada. Eu vou conseguir encontrar, pessoal, a velocidade desse móvel em qualquer tempo. Em qualquer tempo eu encontro a velocidade do móvel. Como, professor? Ora, eu quero saber qual é a velocidade desse móvel após 5 segundos. Então, pronto. Eu jogo 5 aqui, aí eu vou e resolvo. Quanto é 4 vezes 5? 20. Devido ao sinal de menos, menos 20. Então, a velocidade vai ser 10 menos 20. 10 menos 20 é menos 10. Ou seja, a velocidade dele vai ser menos 10. Tudo bem? Dúvida? Volta o vídeo. Letra E, o instante em que o móvel muda de sentido. O instante T. Então, eu quero saber após quanto tempo depois da sua partida, esse móvel ele inverteu o sentido dele. Como assim, professor, inverteu o sentido dele? Ora, meu querido, se ele estava indo para a direita, ele agora passou a andar para a esquerda. Pessoal, qual é a grandeza física que o valor dela é conhecido nesse determinado instante? Justamente a velocidade do móvel no instante em que ele tem que mudar de sentido é 0. Esse dado aqui vocês têm que ter em mente. O móvel vai mudar de sentido, a velocidade é 0. Eu jogo uma pedra para cima, na vertical, próximo assunto nosso, lançamento vertical. Eu jogo uma pedra para cima, para ela conseguir voltar à terra, voltar ao chão, voltar ao local de partida, no ponto mais alto da trajetória, ela tem que parar. É claro que ela não vai ficar lá parada lá 2 horas. Lá ela vai ficar parada por uma fração de tempo muito pequena, tá certo? O certo é que naquele determinado instante, a velocidade dela é 0. Então, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Qual é a equação que a gente tem que eu consigo substituir a velocidade final? Justamente a função horária da velocidade que a gente acabou de criar, né? Acabou de montar. Então, a gente vai simplesmente pegar a função horária da pedra, substituir o nosso... Oh, que pedra, cara, que pedra! A função horária da velocidade do móvel, né? Substituir o V por 0 e
encontrar o t. Simples assim. Então, veja aí. Pegando a função horária da velocidade do móvel, v igual a 10 menos 4 vezes t. Lembra, nesse determinado instante t aqui, essa velocidade vai ser zero, para que o móvel consiga inverter o seu sentido do seu movimento. Então, trocando, substituindo o v por zero, vai ficar que zero é igual a 10 menos 4t. Pessoal, o que é que eu estou fazendo? Foi o que eu fiz aqui. Eu simplesmente, como esse 4t está negativo, e eu quero que ele fique positivo, eu vou simplesmente jogar ele lá para o outro lado. Aí ele está negando, ele vai somando. Lembra, esse zero é elemento neutro da adição e da subtração, então ele não vai ter valor algum. Eu vou deixar já o 4t sozinho. Então, fica que 4t, 4 vezes o tempo, é igual a 10. Mas lembra, eu tenho que isolar o tempo. Então, esse 4 volta para o lado do 10. Como ele está multiplicando o tempo, ele vem dividindo. Tá certo? Então, ele vem aqui para debaixo do 10. Então, o tempo é igual a 10 sobre 4. Se você fizer aí a continha rápida, 10 dividido para 4 dá 2,5 segundo. Então, 2,5 segundos, pessoal, é o tempo em que o móvel, depois da saída, depois que eu comecei a cronometrar o tempo, após 2,5 segundos, o móvel ele parou e voltou pela mesma trajetória por onde ele ia, tá certo? Então, ele inverteu o sentido do movimento. Bem, letra F e última, pessoal, ele quer saber qual é a posição do móvel, a posição S do móvel no instante t igual a 10 segundos. Professor, mas é muita fórmula, é A igual a ΔV sobre ΔT, é V igual a V0 mais V vezes T mais não sei o que, uma coisa toda já barulhou, foi tudo. Pessoal, 3 equações. Aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. A função horária da velocidade, V, velocidade de um móvel é igual à velocidade com que ele partiu, V0, mais o quanto a velocidade dele muda, que é a aceleração vezes o tempo. Terceira equação, equação da posição. Equação da posição. A função horária da velocidade, eu consigo encontrar apenas as velocidades desse móvel. A função horária da posição, eu consigo encontrar a posição de um móvel em qualquer instante. Como, professor? A equação da posição é a equação do sorvetão. A posição de um móvel depende de onde ele saiu, mais o quanto ele andou. Porém, ele anda devido a duas coisas. Ele anda devido à velocidade com que ele partiu, que é o termo V0 vezes T, mais o quanto a velocidade dele varia, que é o termo que tem a aceleração, que é a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, a equação do sorvetão, só pegando aqui novamente os dados, né, que a gente já tinha lá, S 0,10 vezes 0,10 metros por segundo, aceleração menos 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá pegar a função horária da posição. Já que eu quero a posição, eu tenho que utilizar a função horária da posição. A função horária da posição que ele havia nos dado é que S é igual a 10 mais 10t menos 2t ao quadrado. Eu quero saber a posição S quando esse tempo aqui, olha, ele é 10 segundos. Então, eu vou pegar aí onde tiver t, onde existir um t, eu substituo por 10. Então, vamos lá. S é igual a 10, então eu vou repetindo. S é igual a 10 mais 10. Opa! Quem é o tempo? 10 segundos. Então, é 10 vezes 10. Menos 2 vezes. Quem é o tempo? 10. 10 ao quadrado. Pessoal, a gente pode estar resolvendo, né? A gente pode estar resolvendo aqui, deixa eu mudar aqui a cor, blá, blá, blá. Esse 10 eu não posso somar com 10, porque esse 10 está multiplicando esse 10, vai ter 10 assim lá em casa. Então, eu vou resolver logo esse termo, 10 vezes 10, e eu vou resolver logo esse termo aqui, ó, completo, tá bom?
Vou repetir esse 10, então essa é igual a 10, mais, quanto é 10 vezes 10? 100. Eu vou repetir, como aqui só tem esse sinal de menos, eu vou repetir ele. Quanto é o 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, então é 100. 100 vezes 2, 200. Pronto. Agora você vê que aqui eu tenho dois números com sinais iguais, mais, né? Então, eu somo eles, 100 mais 10, 110. Aí, eu vou ter 110 menos 200. Sinais diferentes, eu vou subtrair do sinal do maior. O 200 é maior, então o sinal é de menos. Quanto é 200 menos 110? 90. Então, a posição desse móvel, após 10 segundos, é menos 90. Ele sai da posição 10 metros e após 10 segundos ele está na posição menos 90. Professor, e esses sinais aí, esses sinais, que confusão enorme é essa, professor? Pessoal, imagina aqui uma trajetória, tá certo? Onde aqui é a origem, da onde aqui eu tenho uma posição, está em metros, então aqui eu tenho a posição 10 metros, tá certo? Aqui é onde o meu móvel sai. Então, eu tenho o meu móvel que ele vai sair daqui. Ele vai andar 2,5 segundos e nesse intervalo de 2,5 segundos ele vai chegar a essa posição X que a gente não sabe, a gente não calculou, que é a posição onde ele vai inverter o sentido. Se eu quiser encontrar essa posição X, eu só preciso aplicar essa função horária e substituir esse tempo por quanto? Por 2,5. Por que, professor, 2,5? Porque quando o tempo é 2,5, a velocidade desse móvel é zero e é justamente nesse instante que ele inverte o sentido do movimento. Então, após 2,5 segundos, olha, o meu carrinho ele chega aqui. O que é que acontece? Nesse momento aqui, antes, esse meu móvel está vindo para cá. Ele partiu com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O que foi que aconteceu? Essa velocidade dele foi diminuindo, 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 até que quando chegou aqui o móvel parou. Nesse determinado instante aqui, a velocidade dele é zero. Aí o que é que acontece? Ele inverte e aí começa a viajar naquela direção, sentido contrário. A velocidade dele começa a ter sinal negativo. Beleza, começa a ter sinal negativo. Pessoal, esse móvel, esse carrinho, ele vai. Quando completa os 10 segundos depois que ele havia partido daqui, o meu carrinho chega aqui na posição menos 90 metros, que foi a posição que a gente encontrou. Detalhe, na maioria das questões de cinemática que envolve esse tipo, que envolve a equação da posição, geralmente é pedido um instante em que o carrinho passa aqui, ó, na origem. Atentem, se por algum acaso vocês encontrarem uma questão dessa pedindo em que posição, em que tempo, melhor dizendo, o móvel ele passa na origem, pessoal, isso aqui não é a posição do móvel. Como é que eu resolvo, como é que eu encontro a posição de um móvel? Função horária da posição, função horária do espaço. E aí, o que é que eu sei quando o móvel está passando na origem? Eu sei que esse cidadão aqui, ó, é zero. Então, você pega a função horária do espaço, função horária da posição daquele móvel e substitui o S por zero, e aí você encontra o tempo. Você vê que vai gerar uma equaçãozinha do segundo grau, onde você vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Detalhe, você vai ter duas raízes, já que é uma equação de segundo grau. Uma raiz ela será descartada. Qual, professor, será a raiz descartada? Aquela que trouxer discordância com o problema. Vai aparecer, por exemplo, um tempo negativo. Então, se você encontra uma raiz onde o tempo vai ser negativo, essa raiz aí você já vai descartar ela, porque ela não atende ao seu problema.
Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Dúvidas, voltem o vídeo, tá bom? Qualquer coisa, vocês me procuram, entrem em contato para a gente estar tentando sanar qualquer dúvida que surja com relação ao conteúdo. Um abraço e até a próxima!